Olá, turma. Hoje vamos ver, né, é, o solo, a poluição e a saúde humana, né? De que o solo ele é constituído, como a gente estava vendo na outra aula, o uso do solo e começando, a gente tem uma coisa bem legal que o pessoal até hoje faz, que é a agricultura tradicional, mas nós também temos a agricultura moderna, que é o que a gente vai enfatizar hoje na aula de hoje. Todo mundo aqui já se alimentou, né, de algo ou comprou algo de alguma agricultura ou tradicional ou agricultura moderna. Como é essa agricultura tradicional, né? Como é essa agricultura moderna? Já logo pela figura aqui, vocês já vão perceber que a agricultura tradicional é aquela que usa a mão de obra, né? O homem, ele tem um contato com o solo. E a moderna, ela já vai usar o meio moderno, os equipamentos, então tratores, entre outros. Então, as primeiras práticas agrícolas que, que existem, né, são a tradicional. Desde quando a gente, nossos pais, avós, bisavô, tataravô, é, a agricultura tradicional que já existia, porque era uma agricultura de subsistência, ou seja, as famílias plantavam para consumir, para ser seu próprio alimento, não para vender. Se sobrasse massa, eles vendiam, que é o que acontece hoje. Então, quando ele é feito em pequenas propriedades, seus produtores, né, são direcionados à população local, ou seja, um pessoal que tem um sítio, né, um sítiozinho, um sitiantes, e aí eles usam aquele solo para aquele plantio e tira como subsistência para ele, já e vendem em feiras, pequenas feiras. Essa produção alimentar, ela vai envolver mais trabalhadores quando a produção é grande, né? A populações grandes populações. Então ela vai usar fertilizantes, vai melhorar o sistema de irrigação. Caso contrário, ela pode acontecer de duas formas, gente. Ou ela acontece de uma forma tirada de subsistência para eles, tá? Quando são de pequenos proprietários, pequenas propriedades, ou então ele pode tirar como juntar um grupo de pequenos produtores e aí eles fazerem uma cooperativa agrícola. Que ele vai fazer o quê? Estocagem, embalagem, vão se preocupar com a venda, o transporte, uma administração geral. Então, a agricultura tradicional, ela é uma das melhores agriculturas, é a que mais tem aqui no Brasil, tá? A agricultura moderna também está crescendo muito, mas a agricultura tradicional, ela é importantíssima. Por exemplo, em Itabaiana mesmo, a agricultura tradicional lá é a que toma conta das nossas hortaliças, né? Das nossos tubérculos, nossas raízes, nossas batata, inhame, macaxeira. É de lá que vem esses alimentos, então de uma agricultura tradicional. Mas eles têm cooperativas, tá? Agrícolas. A outra prática agrícola é a agricultura industrializada, que é a moderna. Ela começou a acontecer lá em 1900, ela cresceu, né, em 1950. E qual a diferença dessa? Ela tem uma agricultura mais especializada para grandes propriedades, que é a questão da oferta e da procura. Então, quanto mais o local, quanto mais rápido for a produção, né, colocar um lugar que seja grande, que tenham muitos hectares,
vai ter uma produção, vão ter o uso de máquinas para aração, máquinas para colheita, preparo final e o transporte dessa agricultura. Então, a industrializada, ela vai fazer mais rápido o papel do que a agricultura tradicional, né? Que o homem vai lá do campo, retira, né? E uma quantidade, e a máquina ela consegue, o que o rapaz da agricultura tradicional consegue retirar em 2 horas ou 4 horas, a máquina pode fazer esse serviço em apenas 1 hora, 20 minutos, 40 minutos. Então, a agricultura industrializada ela cresceu muito. Mas para isso tudo, as duas elas trabalham de maneira igual, tá? A agricultura tradicional, ela vai precisar da enxada, né, por causa da aração. E o que é aração? Ela é revolver, ou seja, mexer no solo superficial que já está desgastado por causa do calor, da temperatura, mexer, trazer o solo de baixo para o solo de cima. E aí ficar mexendo nesse solo para que tenha nutrientes, tá? Se a agricultura ela for pequena, de pequeno porte, tá? A agricultura for de pequeno porte, então o uso vai ser manual, de enxadas, de aparelhos puxados por animais, por boi, por cavalo, pelo burro. Mas se ela for muito grande, ela vai ter que precisar de uso de máquinas de aração. E ela vai permitir a quebra do solo poroso para um solo mais permeável, entendeu? E aí vai favorecer o quê? A circulação de ar e de água dentro do solo. A reciclagem da matéria e a fertilização do solo. Gente, o nosso solo ele é rico em nitrogênio, fósforo, né, e potássio, porque eles são consumidos pelas plantas. As plantas elas fazem a captação, né, da água e da luz, mas elas precisam também de nutrientes. Então, quando elas precisam desses nutrientes, elas precisam de humus. Então, o que é que acontece? Uma reciclagem natural. Como é isso? Então, eu coloquei aqui a figura ao lado. Ó. Nós temos vários animais aí. Nós temos um solo arenoso. Nós temos o solo argiloso, não é isso? Temos sedimentos, que foi que a gente já estudou. Então, todos os animais que estiverem fazendo a decomposição desse ambiente, esses animais que estão sendo mortos, que foram mortos, eles vão virar resíduos orgânicos. Então, ele vai trazer esses nutrientes para o solo, através das bactérias e do fungos, formando o quê? O humus. Vai ter as minhocas, principalmente as minhocas, formigas, que vão ajudar o quê? Na remoção interna do solo, revolver o solo. Então, vai ter água, ar, vai entrar o ar, vai entrar água, vai entrar nutrientes que vão ajudar que o solo fique fértil, tá? Um solo fértil é um solo que tenha essa reciclagem natural. Mas, se o solo ele não tiver isso, ele vai precisar de adubos. Esses adubos, eles são fertilizantes para que faça a função da fertilização orgânica lá dos animais. Então, eles vão ajudar o desenvolvimento mais rápido da planta. Logo em seguida, vai ter as colheitas e aí gradualmente vai trazer nutrientes para o solo. Mas ele sempre vai ser colocado no solo, porque é um solo pobre de nutrientes. Então, ele vai precisar de fertilizantes. Os fertilizantes, os adubos, eles têm nitrogênio, fosfato e potássio, que eles vão ajudar no desenvolvimento da planta. Nós temos 3 tipos de adubo: o químico, tá? Os minerais e os inorgânicos. Todos eles são vendidos em locais especializados que são especializados com equipamentos agrícolas, tá? Eles são extraídos de minerais industrializados
para fazer com que o solo ele se torne um solo fértil, já que ele não tem um solo tão fértil assim. Então, quando o solo não é fértil, a gente precisa usar fertilizantes. Mas a gente também pode usar os adubos orgânicos. Faltou o azinho aqui, adubos orgânicos. Mas esses adubos orgânicos, eles são produzidos pela decomposição de animais, plantas e parte deles realizado pelo próprio organismo, micro-organismo, que são as bactérias, tá? E o que acontece? A produção de humus. Então, quando a pessoa tá lá, joga a casca de ovo na planta, é bom, porque vai ter uma decomposição, vai deixar o solo fértil. Aí a gente coloca borra de café, tem gente que coloca tomate, velho, cebola, casca de fruta. É bom, sim, porque o solo ele vai se tornar fértil. Vai fazer com que as bactérias, os fungos, os animais micro-organismos que estão lá embaixo, eles subam para fazer essa decomposição. Fezes de gado, de aves. Por que de gado e aves? Porque o gado vai se alimentar de plantas e as aves vão se alimentar de sementes. Então, ele vai fazer com que esses micro-organismos eles permitam fazer com que ele tenha a produção orgânica adequada para o desenvolvimento das plantas e principalmente o solo. O solo ele sempre tem que estar fértil, rico em nutrientes. Quais são esses nutrientes? O humus, que são todos os adubos orgânicos. Na próxima aula a gente continua e aí a gente vai ver a poluição do solo e doenças que a gente pode ter devido um solo contaminado. Até a próxima aula.